Muito bem, nós voltamos então com Heraldo Leite aqui em Atafona. Agora, Heraldo, pergunta a você por que os times do Rio de Janeiro, os chamados grandes times, era a vitrine do futebol, né? Os times de futebol, o Vasco, amigo, a prova está aí, campeão estadual, né, do ano passado e rebaixado no Campeonato Brasileiro para a Série B, né? É o que é isso? Falta de planejamento, Luiz Cândido. O Vasco não se planejou para a temporada. O presidente Eurico Miranda alega que ele pegou um grande passivo, mas eu ouço isso de todos os presidentes que assumem, prefeitos, governadores, é sempre a culpa do passado. Eu peguei um passivo, não sei o quê, e não soube administrar, não se preparou. Ele alega que quando pegou o Vasco no ano passado, no início de 2015, havia uma grande dívida, ele tinha que pagar, ele tinha que reformar o patrimônio, o que é verdade. E não se preparou para montar um time. Fez o Campeonato Carioca como podia e ganhou o Campeonato Carioca. Com méritos, diga-se de passagem. Foram mesmo Flamengo, Botafogo e Vasco os times que melhor jogaram o campeonato. O Vasco ganhou o campeonato e achou que aquele time poderia, pelo menos, serviria para ele se manter na primeira divisão. Não era planejamento ganhar o Campeonato Brasileiro, nem vaga na Libertadores, mas se manter na primeira divisão. Quando terminou o primeiro turno em último lugar, aí o presidente percebeu que aquele time não dava e tentou refazer o time. Era tarde demais, porque aí você ganha, perde, ganhou mais do que perdeu no segundo turno, mas não foi suficiente, o Vasco caiu para a segunda divisão. Faltou planejar isso no início do ano, que aquele time que ganhou o Campeonato Carioca era digamos, um disfarce para a situação do futebol no Brasil como um todo. E não foi só o Vasco que cometeu erros, o Flamengo também. E o Flamengo ainda tem uma questão, o Flamengo tinha dinheiro para investir. O Flamengo já estava o presidente do Flamengo fez 3 anos, o Bandeira de Melo. Os 2 primeiros para quitar dívidas, sanear as finanças do clube e equacionar as dívidas futuras. Conseguiu fazer, e para investir no 3º ano. Só que não fez os investimentos adequados, corretos. Não teve uma boa gestão do futebol, da equipe de futebol, do departamento de futebol, não investiu em tecnologia no futebol que hoje os grandes clubes todos precisam. O futebol hoje deixou de ser simplesmente o garoto que sabe jogar bola para ser uma indústria de produção de tecnologia. Hoje o jogador trabalha monitorado em todos os instantes, sua condição física semanal, mensal, e projetando o ano inteiro. E o Flamengo não fez isso. Acreditou que apenas montando um bom time ele chegaria a bom termo e não chegou, e quase não ficou entre os 10 primeiros, foi o 12º colocado do Campeonato Brasileiro. O Fluminense andou também batendo na beirada para cair para a segunda divisão, para ser rebaixado. Pela segunda vez consecutiva. Pela segunda vez. Então, nossos clubes... e aí vem tudo isso. O Flamengo, a questão do estádio, não tem um estádio. O centro de treinamento foi um arremedo feito até então, muito imposto pelo Vanderlei Luxemburgo, quando chegou no Flamengo, lá 3 anos atrás. O Vanderlei exigiu, e aí foi feito um CT de improviso com containers e ficaram. O improviso ficou permanente. Só agora a diretoria vai começar, nesse segundo mandato do Bandeira de Melo, a transformar em instalações permanentes o que era provisório. Quer dizer, é tudo feito assim, ao Deus dará, no improviso. Ninguém se prepara, ninguém se planeja para fazer uma temporada de futebol com vistas a títulos. E uma torcida, eu digo sempre isso lá no microfone da Rádio Globo, nos meus programas, nos meus comentários, ela só se mantém viva e grande e forte por 2 caminhos. Ou por conquista de títulos, ou porque tem ídolos. E o Flamengo não tem um ídolo hoje. Quem é o ídolo do Flamengo? Há quanto tempo? O último ídolo do Flamengo foi o Petkovic. Guerreiro não emplacou, na sua opinião. O Guerreiro não emplacou. Veio para ser ídolo. Pode vir a ser? Até pode. Essa é a discussão de início de ano no Rio. Quem é o ídolo? O ídolo do Botafogo é o Jefferson, o ídolo do Fluminense é o Fred, o Vasco arrumou agora, talvez se torne ídolo, ainda não é, mas o Nenê é uma referência do time. E o Flamengo, quem é? Emerson Sheik, que dá uma no cravo, outra na ferradura, ele uma hora dá uma declaração fantástica, toma atitudes maravilhosas, outra hora
é visto nas nights. nas festas. Ah, meu Deus. Acompanhado de várias senhoritas e vai por aí. Então, esse não é o ídolo que o Flamengo... O modelo de ídolo do Flamengo é o Zico. Você tem que ter alguém que nunca... Não vamos ter um novo Zico? Provavelmente não. Mas alguém que siga esse perfil, esse caminho, como o Flamengo já teve em outros tempos. O Romário era bad boy, mas foi ídolo. Porque sabia, dentro do campo, cumprir seu papel. O Emerson Sheik não é um jogador confiável. Quando mais se espera dele, ele leva o terceiro cartão amarelo proposital, é expulso de campo. Então não é o perfil de jogador para ser o ídolo da torcida do Flamengo. Então os nossos clubes erram muito. Heraldo, por diversas vezes esteve comigo no programa o presidente do Botafogo, Carlos Eduardo Pereira. Como é que você está vendo a gestão do Carlos Eduardo? O Botafogo foi campeão da Série B, isso já era mais ou menos esperado, subiu de volta para a Série A do Brasileiro, né? E o que se está contratando alguns jogadores? Como é que você está vendo essa gestão? Você, inclusive, não só como cronista, como botafoguense. E também das possibilidades do Botafogo no estadual. Como torcedor, o torcedor do Botafogo esperava que o presidente esse ano, ele já fez um primeiro ano, ele está mais ou menos naquela linha do presidente do Flamengo. Primeiro, sanear as dívidas, recuperar a credibilidade. O Botafogo não tem crédito, não tinha crédito em lugar nenhum, ele teve seus bens penhorados, pessoais, como corresponsável, e agora está tentando equilibrar as finanças do Botafogo para passar depois a fazer investimentos. Esse segundo ano do Carlos Eduardo Pereira ainda não será um ano de investimentos. O meu medo é que seja um ano, falando de time de futebol, pior do que o do ano passado. Porque o Botafogo, sem essa capacidade de disputar com os outros clubes investimentos dentro do país, foi buscar num mercado alternativo jogadores que são uma loteria, né, Luiz Cândido? O que é possível esperar desse Joel Carli, um zagueiro que o Botafogo foi buscar lá no Quilmes da Argentina? 1,91 m, vigoroso e tal. Como vai ser a adaptação desse jogador? O Flamengo, eu lembro, contratou o melhor zagueiro do Equador, que tinha feito uma grande Copa do Mundo, o Eraso, e ele foi um fracasso no Flamengo, não venceu. Exato. Foi para o Grêmio também, não venceu. E está por aí peregrinando. É um tiro no escuro. Foi buscar jogadores ainda mais desconhecidos do que esse zagueiro, um atacante, um meio de campo. São jogadores que estão chegando e que são absolutamente... Como no ano passado... trouxe dois jogadores do Uruguai, Bassalo para cabeça de área e Navarro centroavante. O Navarro deu certo, o Bassalo não deu. Mas o Navarro não ficou, porque falta ao Botafogo poder de fogo de chegar junto na contratação, no investimento do contrato desse jogador. Falta dinheiro para bancar uma equipe de porte. Então é preciso que os clubes saibam fazer os seus investimentos e um pouco que tenham sorte, né? Eu vejo hoje o Botafogo desse ano como um time que vai lutar na mesma situação do Vasco do ano passado, para se manter na primeira divisão, para só ter condição, para passar um ano ainda nessa fase de recuperação financeira, para só no terceiro ano do Carlos Eduardo Pereira investir num grande time. O Maurício Assunção foi assim, fez um primeiro mandato, 3 anos, excepcional, primeiro mandato considerado modelo, imitado por outros clubes. E no segundo mandato ele fez um primeiro ano bom, o segundo ano resolveu fazer os investimentos quando contratou Sidorf. O Botafogo ganhou torcida, porque tinha um ídolo, ganhou mais torcida, investiu no plano de sócio-torcedor, foi campeão carioca, classificou para a Libertadores. E o terceiro e último ano, sexto do Maurício Assunção, foi um desastre total e absoluto. Então, são circunstâncias que vão acontecendo. Como fazer? Quando o Maurício Assunção resolveu investir no time do Botafogo, ele conseguiu resultados no campo, mas o clube foi a derrocada total. Muito bem, daqui a pouco o Heraldo fala sobre Copa do Mundo, Brasil participando aí de eliminatórias, o que não aconteceu na Copa anterior, né? Bom, daqui a pouco aqui, segura aí, pai bola.